Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 15 de março de 2025. Cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo Atos capítulo 4, e eu já convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 4, que diz: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Aqui nós temos Pedro e João após o milagre do homem aleijado na porta formosa do templo. Então chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, as autoridades principais dos judeus, né? As autoridades religiosas, que também eram políticas ao mesmo tempo. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e pregando em Jesus a ressurreição dos mortos. O evangelho tem esse poder, ele perturba quando ele é pregado com fidelidade, ele perturba. Quando o evangelho continua perturbando alguém, dependendo do ambiente, né, ele perturba mais ou menos. Aqui era um ambiente, era o início do evangelho, era um ambiente propício para a perturbação, porque estes homens não queriam abrir mão das suas posições religiosas e políticas para seguir o Nazareno. Verso 3: Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Pedro e João na prisão por causa do nome de Jesus. Às vezes, aí de novo, dependendo das circunstâncias, podemos sofrer perseguição pelo nome de Jesus. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. A igreja começou com 120 pessoas. É lá no início do livro de Atos, né? No capítulo 1, isso. No capítulo 3, esse número já passa para aproximadamente 3.000. E agora o número já vai para 5.000. A coisa está progredindo rápida. No dia seguinte, as autoridades, eu estou lendo o versículo 5, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, era o Sinédrio. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então a elite sacerdotal estava ali. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram isso que eles estavam se referindo à cura do paralítico na porta do templo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes autoridades e líderes do povo. Agora Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai falar o evangelho para este povo aqui. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então, ele apresenta aí o homem curado perante eles em nome de Jesus de Nazaré. Olha a continuidade, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ele está citando o Salmo 118, versículo 22, mostrando que Jesus é o cumprimento da profecia das profecias do Velho Testamento. 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Pedro está pregando para eles o evangelho de Jesus.
A própria prisão deles, o próprio episódio do aleijado, abriu as portas para que Pedro pregasse para a elite sacerdotal dos judeus. Verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa frase final do verso 13 é muito importante. Quando alguém realmente está em Cristo, não tem como, as pessoas vão crer, vão perceber, não tem como disfarçar, não tem como ficar oculto. As pessoas vão perceber quando nós realmente estamos comprometidos com Cristo. Verso 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada mais podiam dizer contra eles. As evidências estavam ali, inclusive o homem curado. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Não tinha como negar a evidência ali mediante o milagre realizado por Cristo, claro, por Deus, mas por intermédio de Pedro e de João. Deus fez aquilo justamente para abrir as portas para Pedro e João pregar o evangelho para as autoridades, para a elite sacerdotal dos judeus. Verso 17, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Estavam decididos a proibir, mesmo com a evidência do milagre do aleijado, eles estavam se opondo, coração completamente endurecido, se opondo à pregação de Pedro e João e proibindo-os de pregar o evangelho. O coração do ser humano é difícil. Verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha a resposta de Pedro e João, essa resposta é clássica e maravilhosa. Verso 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando nós temos um encontro pessoal de fé em Cristo, não tem jeito, não dá para guardar isso. Não dá para reprimir isso, tem que falar. Quando nós estamos comprometidos com o evangelho, tem que ser dito, sai pelos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Pedro e João estão dizendo: nós não vamos nos calar, nós vamos falar. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. A coisa era evidente, forte demais, não tinha como eles fazerem nada, eles se encontraram de mãos atadas. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele vamos citar o texto aqui, é uma oração, eles estão orando diante de Deus, após serem libertos da prisão. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantar contra os apóstolos é se levantar contra o próprio Cristo. Aqui ungido é sinônimo de Cristo. Senhor aqui é sinônimo do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Pilatos, com os gentios aqui, são os romanos unidos aos judeus para matarem Jesus. Eles estão mencionando na sua oração. Verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade
haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso aqui é interessante também. Eles tinham culpa de ter matado Jesus, mas Jesus foi dado por Deus para morrer em nosso lugar. Isso não eximia os romanos, os judeus, da culpa da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo cumpria o propósito de Deus. Verso 29, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles pedem para Deus capacitá-los a falar. Continuar falando corajosamente, versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então eles pedem que Deus vá confirmando a pregação deles com milagres. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Alguém disse que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque esses apóstolos daqueles vão movidos pelo Espírito Santo, plantando a igreja que acaba de nascer e multiplicando os discípulos de Jesus, né? Os que creem. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Agora já são multidões, não está mais falando em números. Primeiro lá no início era 120, depois 3.000, depois mais de 5.000 e agora multidões dos que creram. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então os cristãos compartilhavam uns com os outros seus bens ali no início da igreja. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. E aí a gente lembra das palavras de Deus para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz que grande graça estava sobre eles. Verso 14, aliás, verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Há todo um contexto em torno um contexto histórico, em torno dessa afirmação de que eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas, de qualquer forma, fica o exemplo de generosidade e desprendimento daqueles irmãos em ajudar-se mutuamente. Verso 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, olha essa personagem que agora aparece na história, no início da história da igreja, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E nós vamos ver o papel do Barnabé aqui na continuidade da história. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Eu estava pegando aqui o celular onde eu tenho anotado os pedidos de oração para que nós oremos. E os pedidos são os seguintes, eu vou ler porque tem pedido novo aqui, tá bom? Então, vamos orar pela salvação das nossas famílias. Então, a irmã Raquel pede pela salvação da sua família, a irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor e pela saúde dela mesma e do irmão Raimundo Donato. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família, a irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo Alex e pela cirurgia que ele precisa fazer na cabeça para que as portas se abram e essa cirurgia aconteça. A irmã Ana Luísa pede pela sua filha Ana Beatriz, para que ela realmente viva a plenitude da vida de Cristo, né? E pelo retorno dos demais filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, e pelo segundo filho do casal, que é autista. A irmã Raquel pede pela dona Nair, sua mãe, com a idade avançada, com Alzheimer,
né? Que Deus esteja guardando, cuidando dela, né? E pelas cuidadoras, para que não haja conflitos entre elas e haja um ambiente propício no lar. Oremos pela irmã Nájila, passou no concurso para que seja chamada. Oremos pelo seu esposo, irmão Julião, para que se abra nova porta de trabalho para ele. Oremos pela saúde da irmã Valderice, da irmã Letícia, do Agostinho, que é primo da irmã Aldaí, está com câncer. A esposa do pastor Azemar também está com câncer, ela se chama Marinei. A Raquel pede pela Nayara, pelo um problema que ela tem nos olhos, para que seja restaurada. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família e por uma cirurgia que ela vai ter que submeter também nos olhos. A irmã Maria do Carmo pede pela saúde da sua família, né? A irmã Raquel, aliás, ela pede, a irmã Maria do Carmo, pela saúde dela mesma e pela salvação da sua família, dos seus filhos. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada, a Rosinei, que vai ser submetida a uma cirurgia, né? A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. E a irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. São esses os pedidos. E aí eu leio os pedidos de vez em quando para que os irmãos orem nas suas orações particulares, que nós nos unamos em oração. E se você tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários do vídeo para a gente incluir nessa lista, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que ganhamos o sustento. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos começar o novo dia alimentando nosso espírito com a sua palavra e orando juntos, ligados uns pelos outros. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre cada um dos pedidos que aqui foram feitos. A irmã Sheila está pedindo pela saúde da sua mãe, a irmã Luzinete pela recuperação da sua visão, pela cirurgia que vai fazer nos olhos, pela saúde da Letícia, pela salvação dos seus filhos. A irmã Maria Luzimar pede pela própria saúde, a saúde do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Marlene pede pela salvação da sua família. A irmã Raquel pede pela salvação da sua família, pela restauração dos casamentos dos seus amigos e familiares, pela salvação daqueles que ainda não se renderam a Cristo, e pede pelo bem-estar da dona Nair, que em algum lampejo de lucidez ela lembre de Cristo e abra seu coração para o Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a irmã Nájila, para que seja chamado para o posto para o qual foi aprovada no concurso. Abre porta de um trabalho para o irmão Julião. Cuida da saúde da irmã Valderice, da irmã Lídia, em nome de Jesus. Orienta os médicos, meu Pai. Cuida da esposa do pastor, ó Deus, que está tratando de câncer, ó Deus, cuida do Agostinho, primo da irmã Aldaí. Qualquer um desses que ainda não tem entregue a vida a Cristo, meu Pai, que o Senhor os atraia para si nas circunstâncias de enfermidade, fala aos seus corações, e aqueles que já servem a Cristo, o Senhor fortaleça na fé. Ó Deus maravilhoso, cuida do meu primo Alex, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe é apresentada aqui nesses pedidos de oração. A bênção do Senhor esteja sobre o lar, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que ora comigo nesta hora, meu Deus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que a humanidade poderá conhecer. Pelo seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos ser bênção do Senhor por onde quer que nós vá e compartilhemos com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho,
para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã nós estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.